Saudações a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje o nosso estudo tem por título Aprendendo com a Oração. A leitura bíblica está em Mateus capítulo 6, versos 7 ao 15, que vão dar base para o nosso estudo. Está escrito assim: E orando não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Quando Jesus ensina seus discípulos a orar, Ele não só ensina a orar, como nós vamos perceber, na oração há alguns aspectos que podemos adotar na nossa vida para um viver cristão digno do nome do Senhor, que é propagado por nós. Devemos tomar muito cuidado com aquilo que falamos, com o que dizemos, sem pensar naquilo que estamos falando, sem pensar naquilo que estamos pronunciando, sem pensar nas palavras que saem de nossa boca. Devemos ter a plena consciência do que significa cada uma das palavras. Quando Jesus fala de vãs repetições, nós temos que entender que simplesmente falar algumas palavras ou repeti-las, isso não é necessariamente uma oração. Se entendermos que a oração é uma conversa, não existe nenhuma conversa entre duas pessoas íntimas, duas pessoas amigas, duas pessoas que se conhecem, feita de palavras prontas, palavras preparadas, anotadas, escritas, decoradas, que são repetidas todas as vezes que essas pessoas se encontram. Na verdade, uma boa conversa é feita com espontaneidade. E Deus anseia que tenhamos esta conversa com Ele, uma conversa de verdadeiros amigos, de amigos íntimos, em que um conhece o outro. Às vezes uma palavra, um gesto, uma demonstração só é necessária para se compreender e entender o que o outro está dizendo. É bom compreendermos que essas palavras não são palavras para serem simplesmente repetidas. Se alguém quiser repetir, que as repita. Se alguém quiser fazer disso uma oração diária, mas tome cuidado, porque à medida que nós falamos demais determinadas palavras, corremos o risco de falar sem pensar no que estamos dizendo. E aí, onde está a oração? Onde está a conversa? Deveríamos evitar as repetições que são vãs, repetições que não usam o nosso entendimento, repetições que não demonstram aquilo que nós estamos sentindo. Por mais bonita, por mais eloquente, por mais poética que seja a oração, a melhor oração mesmo diante do Pai é aquela que é feita em sinceridade de coração, aquela que vem do profundo da alma, é aquela que fala realmente numa conversa franca na presença do Pai. Então, entendida esta expressão de Jesus, ele vai dizer: entra no teu quarto, tem aquela oração íntima que ninguém conhece. Isso não vai proibir ninguém de orar em público, não vai proibir ninguém de orar nas praças, nas ruas, como Jesus mesmo cita, porque vamos compreender uma coisa: o que Jesus está condenando aqui não é que a oração feita diante de outras pessoas é uma oração que não agrada a Deus. Quando Jesus fala daquilo que alguns faziam, de falar em praça pública, de falar diante dos homens, isso se refere a pessoas que querem aparecer, demonstrar que são espirituais quando na verdade não são. Tentar demonstrar que oram melhor, que falam melhor, que são melhores que os outros. O que Jesus está dizendo não é sobre outros tipos de oração, mas se você quer ter uma oração íntima com Deus, você quer ser ouvido por Deus, você não precisa fingir, parecer ou que os outros saibam que você está orando.
Você em secreto fala com o Pai e em secreto Ele lhe vê, em secreto Ele lhe responde. Não precisa ninguém saber que você ora. Eu não preciso sair por aí dizendo que eu oro tantas horas, que eu oro de madrugada, que eu oro em tal lugar, que eu oro de tal maneira, de tal forma. Não preciso, porque se a oração é uma conversa com o Pai, então somente ao Pai importa, somente ao Pai interessa a minha conversa. Eu não preciso ficar demonstrando a minha conversa para ninguém mais. Então vamos entrar na oração que Jesus ensinou. Ele começa a oração dizendo: Pai nosso que estás nos céus. A oração começa convidando o Pai Celeste para uma conversa. Jesus já chega ensinando aqui até mesmo a oração de uma maneira mais profunda, mais íntima, porque ele não vai apresentar um Deus que está distante, mas vai apresentar um Deus que é Pai, um Deus que cuida, um Deus que se importa, um Deus que está perto, um Deus que está presente, um Deus que se manifesta ali com o aconchego, com o abraço de um pai. Então já começa uma relação diferente. O primeiro detalhe aqui é esse. O segundo é que a oração é direcionada, como eu já disse, ao Pai. Não é ao Filho, não é ao Espírito Santo, é ao Pai Celeste. Então, Jesus ensina que nós temos que conversar com o Pai. Agora, se a gente pensar na Trindade, que o nosso Deus é trino, como é que eu envolvo as três pessoas da Trindade aí? Ou não envolve? Será que elas estão presentes? Será que não estão? Então vamos aprofundar um pouco mais. Como eu já disse, a oração é feita ao Pai. E onde é que entra o Filho? João 15,16, a parte B, o próprio Jesus diz assim: a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vo-lo conceda. Ou seja, uma petição, uma oração na presença do Pai, ela é feita em nome de Jesus. João 16:23, na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vo-lo há de dar. Outro exemplo de que oração é em nome de Jesus. João 16, agora o verso 24. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Então já entendemos que a oração é feita ao Pai, em nome de Jesus. Agora vamos analisar o texto de 1 Coríntios capítulo 2, os versos de 9 até o 15, o que Paulo nos diz. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, primeira coisa que Paulo vai ensinar, que assim como o homem é que conhece a si mesmo, e não existe uma outra pessoa que me conheça melhor do que eu, ninguém, a não ser Deus, mas vamos aqui no ambiente humano, nenhuma outra pessoa me conhece melhor do que a mim mesmo, do que eu me conheço. Ninguém lhe conhece melhor do que você mesmo. Assim também, quem conhece a Deus é o Espírito de Deus. Assim como o Espírito do homem é quem conhece o homem, o Espírito de Deus é quem conhece a Deus. Agora, se eu quero conhecer a Deus, eu preciso fazer isso como? Pelo Espírito de Deus, que é quem conhece na sua profundidade. Então, seguindo a leitura, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Perceba bem, agora nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Esse Espírito que conhece o Pai Celeste. A leitura segue dizendo: para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que do Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as
espirituais. Veja bem aí que para conhecermos o nosso Deus, nós precisamos do Espírito de Deus. E Paulo diz bem, ele foi dado, ele provém de Deus, ele foi dado por Deus, está em nós, para que nós venhamos a conhecer aquilo que Deus deu de graça para nós. Então só há uma forma de conhecer a Deus, de ter intimidade com Deus, é pelo Espírito Santo de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então veja bem, quem não tem o Espírito de Deus é um homem natural, aquele que não foi transformado, aquele que não foi salvo. Então as coisas espirituais para este são loucura. Então, para que nós venhamos a compreender as coisas espirituais, compreender a Deus, compreender o seu pensamento, a sua vontade, o seu querer, é necessário termos a presença do Espírito Santo. Segue a leitura. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, o discernimento espiritual, fazer diferença das coisas espirituais, conhecer espiritualmente, só mesmo através do Espírito Santo. Então, fazemos oração ao Pai, em nome do Filho e cheios do Espírito Santo de Deus. Aí está a Trindade apresentada ao nosso Deus, todas as três pessoas da Trindade, se apresentando, se manifestando, cada um na sua importância dentro da oração. Romanos 8:26 vai dizer o seguinte: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Perceba que nós não sabemos orar. É o que diz a palavra. Não sabemos como havemos de pedir, o que havemos de pedir da maneira correta, ou seja, como convém. Então, quem é que nos ajuda nesta oração? O Espírito de Deus. Até mesmo para nós orarmos da maneira adequada, é pelo Espírito. Até mesmo sem palavras, o Espírito transforma gemidos inexprimíveis em uma oração especial, perfeita, na presença do Pai. Então não há como pensarmos em ter uma intimidade com Deus se não formos cheios do Espírito Santo. Oramos ao Pai, em nome do Filho, cheios do Espírito Santo de Deus. A segunda expressão que Jesus vai usar na oração, ele diz o seguinte: santificado seja o teu nome. A oração deve começar com glorificação, exaltação, adoração ao nosso Pai Celeste. É assim que começa a oração. Eu disse no início que alguns aspectos do nosso viver cristão eram apresentados nesta oração. Nada melhor do que começar por aqui. Tudo em nossas vidas deve começar glorificando ao nosso Pai. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, onde eu vou, o que eu estudo, o que eu trabalho, o que eu produzo, tudo deve ter como princípio a glória de Deus. Eu não posso colocar Deus em segundo plano, nunca, jamais. Ele deve ser primeiro em tudo. E tudo que eu faço, eu tenho que sempre pensar, analisar. Isto glorifica o nome do Senhor? Isso glorifica o nome do meu Pai que está nos céus? Ou será que não? Será que isso glorifica só a mim? Será que é só do meu interesse? É só o meu pensamento, o meu sentimento? Ou estou glorificando verdadeiramente ao Pai em tudo isto que eu penso, que eu faço, que eu sonho, que eu projeto? Salmo 29, verso 2: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Jó 1, 20 e 21. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça e, lançando-se em terra,
Reclamou? Pediu? Indagou? Contestou? Não. O que é que ele fez? Diz a palavra, adorou. E como ele disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Antes de tudo que Jó fosse fazer, primeiro ele fez o quê? Glorificou ao Senhor. Porque não importa, amados, se o que nós fazemos, ou que vamos fazer, ou que desejamos ou pensamos, tudo tem que projetar a adoração a Deus. Tudo tem que ser direcionado à glória de Deus. Senão não faz sentido. Nós fomos feitos para glorificar e exaltar o seu nome. Toda oração deve começar glorificando ao Senhor, não importa a situação, não importa aquilo que estamos vivendo ou passando. Temos que primeiro lembrar que Deus é merecedor de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração, não pelo que Ele faz, não pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. Soberano, grandioso, onipotente, onipresente, onisciente, santo, perfeito em tudo. Ele merece toda a glória. Na oração, nós temos, como eu falei no início, não uma obrigação de repetir aquilo que está escrito com as palavras exatas. Mas Jesus vai nos apresentar elementos que fazem da nossa oração uma oração completa para todos os aspectos da nossa vida. Então, nós temos aqui a oração começando com a glorificação ao Senhor. A terceira expressão que Jesus vai usar é: venha o teu reino. Aqui começa-se a pedir algo na oração. Estamos começando a pedir. E o que é que se pede primeiro? O reino de Deus. Venha o teu reino. Mateus 6,33 está escrito: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que devemos buscar primeiro na oração e na vida é o reino de Deus. Não podemos pensar em mais nada como primeiro lugar. O reino de Deus é mais importante. Casa, comida, roupa, dinheiro, qualquer coisa desta vida está em segundo plano. O que devemos buscar primeiro é o reino de Deus. E se a gente se perguntar, o que é o reino de Deus? Para que eu possa buscar? Romanos 14,17 responde: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Este é o reino de Deus que devemos buscar cada dia. A quarta expressão que vamos encontrar na oração é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É como se no meio da oração e também no meio da nossa vida, nós estamos pensando em algo que desejamos e queremos. Nós estamos pensando, projetando, querendo algo. Mas antes de apresentar isso, antes de correr atrás disso, antes de tentar executar, o que é que eu faço? Senhor, seja feita a tua vontade. Não importa a minha vontade, a vontade do mundo, a vontade dos governos. O que importa é a tua vontade. E em nome de Jesus, faz a tua vontade na minha vida. Faz a tua vontade no meu lar, faz a tua vontade no meu país, faz a tua vontade neste mundo. E não é qualquer vontade, diz assim na terra como no céu. Ou seja, na terra, aqui, eu desejo, eu peço, Senhor, faz com que a tua vontade seja feita aqui como é feita no céu. No céu, todos fazem aquilo que Deus quer, ninguém faz diferente. Como seria maravilhoso se todos nós fizéssemos a vontade de Deus, se os governantes obedecessem a palavra de Deus, se o mundo se prostrasse diante da palavra do Senhor e fizesse tudo de acordo com a sua palavra, fazendo aquilo que é bom para todos. Como seria um mundo maravilhoso. Mas, ainda que não seja assim, a nossa oração é pedir ao Senhor que faça a sua vontade, o seu querer. Que Ele venha executar o seu querer em todos os aspectos da nossa vida, em tudo aquilo que se refere à humanidade
que a vontade de Deus prevaleça em tudo, de uma tal maneira que todos venhamos a nos submeter a ela. Então, Tiago, capítulo 4, versos 13 ao 15, nos chama a atenção para um detalhe. Eis agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece, em lugar do que deverias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Tiago está dizendo que não importa o que, temos que submeter tudo à vontade de Deus. Se o Senhor quiser, se Deus quiser, porque se Ele não quiser, não podemos insistir, não podemos nos colocar contra a vontade dEle. A própria Bíblia garante que há caminhos para nós que parecem bons, mas que no final é caminho de morte. Sabemos que o caminho de Deus é perfeito, então vamos confiar no Senhor, vamos colocar a nossa vontade debaixo da vontade dEle, porque quando começarmos a pedir aquilo que se refere à nossa vida material, nós já dissemos, Senhor, eu vou começar a pedir algo para mim, mas a Tua vontade, eu já disse, está acima de tudo. Aí vem a próxima expressão, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Embora para nós não tenha uma importância tão grande como na cultura que Jesus estava inserido, e ele vai usar elementos da própria cultura para transmitir uma mensagem, um ensinamento mais preciso, mais inteligível para aqueles que o ouvem, ele vai usar a figura do pão. O pão era usado não como nós usamos para tomar um café, para um de jejum, não, fazia parte da alimentação. Há algumas culturas no mundo que o pão é uma base importantíssima para a alimentação. Se você for ver, por exemplo, os argentinos, eles almoçam e jantam usando pão. Os espanhóis têm uma expressão, quando algo é muito ruim, eles têm uma frase para dizer, eles dizem assim, isso é como um dia sem pão. É tão ruim que é como um dia sem pão. Porque o pão faz parte da base da alimentação. Não é a nossa cultura, no Brasil é diferente, mas há culturas, como na cultura que Jesus estava, você vê quando ele vai multiplicar ali pães e peixes para alimentar 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Você já se imaginou comendo pão com peixe? Pois é, então é assim. Dependendo da cultura, e essa cultura de Jesus aqui, vai trazer uma importância muito grande para o pão. E o que é o pão? É aquela necessidade diária, aquela necessidade básica, é aquilo que eu preciso para viver, é aquilo que me é necessário, é aquilo que eu preciso, é aquilo que me garante o sustento, que me garante a vida, não é aquilo que esbanja, não é aquilo que sobra, não é aquilo que chama atenção, mas é aquilo que me ajuda a viver. Tiago 4:3 vai dizer, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago chama atenção dizendo que nós pedimos mal, queremos pedir para gastar, para nos deleitar, para nos orgulhar, para dizer, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu comprei isso aqui, eu comprei aquilo ali, meu smartphone é top de linha, eu tenho o carro do ano, eu tenho a melhor roupa de marca, eu comprei no shopping, eu comprei na loja tal, só para dizer que tem. Mas na verdade o que devemos pedir é aquilo que é bom, aquilo que é segundo a nossa necessidade. Talvez você diga, ao invés de pedir pão, eu posso pedir uma padaria? Pode. Ao invés de pedir uma bicicleta, eu posso pedir uma moto? Pode. Ao invés de pedir um carro pequeno, eu posso pedir um carro grande, uma caminhonete? Pode. Desde que o sentimento, o desejo, aquilo que está por trás de tudo isso, seja não para me glorificar ou para me deleitar, para me orgulhar, mas para glorificar a Deus. Se é uma padaria que eu peço, abençoar outras vidas, para levar um pão para umas crianças,
para ofertar um lanche numa igreja, para levar pão para o necessitado, daquilo que eu posso fazer, glória a Deus por isso. Peça, faça, para alimentar aquele que tem fome, amém. Agora, se eu estou pedindo a padaria só para dizer que eu tenho, para que quando apareça o necessitado eu negue o pão, então é melhor não pedir. Pedir aquilo que vai glorificar a Deus. Eu estou pedindo uma caminhonete para quê? É para dizer que eu tenho, é para mostrar que eu tenho? Ou é para que quando haja uma necessidade na obra de Deus, para que haja um necessitado, para que haja alguém que precise, algo que vá glorificar o nome do Senhor, esteja pronto a ajudar, pronto a levar, pronto a conceder ajuda a quem está precisando? Então pode pedir, mas se não for, se for para se orgulhar, não peça, não peça, porque isso não glorifica o Senhor e isso não mostra que somos igreja. A outra expressão que Jesus vai usar é: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Qual é a maior dívida que nós temos perante o Pai? É o pecado, não há uma dívida maior. Então, pedir que Deus perdoe nossas dívidas é pedir que perdoe nossas falhas, nossos pecados, aquilo que nós fazemos de errado. E está aqui a primeira coisa, Jesus dizendo que precisamos pedir perdão. Precisamos pedir perdão. Faz parte da oração, faz parte da vida. Ainda que sejamos salvos, ainda que cremos que Jesus é o nosso Salvador, ainda que venhamos a crer que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, eu preciso entender que eu continuo sendo um pecador. Eu preciso reconhecer que sou falho. Preciso reconhecer que preciso de perdão. E que quando eu falho, quando eu caio, eu preciso pedir ajuda e dizer: Senhor, me levanta, me perdoa. Agora, Jesus usa uma expressão bem direta. Assim como, da mesma forma, da mesma maneira, do mesmo jeito que eu perdoo a quem me deve, que eu perdoo a quem me ofende, que eu perdoo a quem falha comigo. Então, do jeito que eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Não perdoar é um pecado tão grave que eu estou deixando de fazer com o outro aquilo que eu quero que façam para mim. E é interessante porque o nosso Pai é perfeito. Ele não tem obrigação nenhuma de me perdoar, de me entender e me compreender. Ele faz isso porque seu amor é perfeito. Agora, o meu próximo, as outras pessoas, são falhas do mesmo jeito que eu sou. Se eu quero ser perdoado, então eu preciso entender que o outro, que é como eu, precisa também ser perdoado. Se eu acho que eu mereço perdão, o outro também merece perdão. Se eu quero o perdão de alguém, eu preciso dar o meu perdão para as outras pessoas. Eu não posso entender que o perdão é só para mim. Então, se eu quero perdão, eu preciso perdoar. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Salmo 51, 17 diz o seguinte: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O Salmo aqui está demonstrando que quando nós nos quebrantamos, quando nós somos sinceros, humildes na presença do Pai, Ele nos perdoa. Que o coração contrito não é desprezado por Deus. 2 Pedro 3,9 diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. É da vontade de Deus que o homem se arrependa das suas falhas e dos seus pecados. 1 João 2, 1 e 2: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar,
temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então tenha certeza de que quando você pede perdão, temos um Deus que perdoa nossos pecados. Agora vamos à outra parte desse pedido de perdão, que é o perdoar. É preciso perdoar para receber perdão. Já repeti muito isto aqui, mas nós vamos ver uma passagem bíblica em que Jesus vai contar uma história de dois homens para nos ensinar como é importante atentarmos para o perdoar mais do que para o pedir perdão. Ele diz assim, em Mateus 18, 23 ao 35. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Isso aqui você pode imaginar como milhões de reais. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se e reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. Pense isso aqui como 2, 3 mil reais, mais ou menos. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Está aí uma parábola de Jesus bem clara, bem direta, falando sobre a importância de se perdoar. Eu quero perdão, eu preciso perdoar. A sétima expressão usada por Jesus nesta oração é: E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. A tentação é uma realidade. Nós estamos sujeitos a ela. O inimigo de nossas almas não para, não descansa. Ele quer nos derrubar. E a tentação vem. E na nossa oração é necessário pedir a Deus que nos livre do mal, que nos livre de cair, que nos livre de pecar. Mateus 26, 41, o próprio Jesus fala aos seus discípulos: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Perceba que o espírito está pronto. Está pronto hoje, amanhã pode não estar pronto. Pode hoje não estar pronto e amanhã está. Então, espiritualmente, nós podemos ter altos e baixos, mas a carne é sempre a mesma, ela é fraca, é sempre falha, ela sempre busca aquilo que desagrada a Deus, sempre busca o pecado. Então Jesus manda orar, sim, mas Ele manda também vigiar, prestar atenção, estar atento ao quê? À tentação, às armadilhas, às astúcias do inimigo para tentar nos prender,
nos levar ao pecado, nos levar àquilo que desagrada a Deus. Então precisamos orar, buscar ao Pai que nos dê vigilância, buscar a Ele que nos ajude, buscar a Ele que nos livre. E na nossa vida precisamos estar vigilantes, porque as armadilhas estão por aí e a palavra de Deus nos indica muito bem quais são e como devemos fugir de tudo aquilo que tem aparência do mal, para não cairmos na tentação e sermos aprisionados pelo pecado. A última expressão que Jesus vai usar é: porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Como é que termina a oração? Do jeito que começa, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus, adorando ao Pai Celeste. Tudo na nossa vida deve começar e terminar adorando a Deus. A Bíblia vai falar que melhor é o fim do que o começo. Por quê? Muitos de nós começamos bem as coisas, glorificando a Deus. Quantos jovens crentes, servos de Deus, cristãos, trabalhando na obra do Senhor, pregando o Evangelho, dando testemunho para as nações, entra numa universidade, crente, e do meio para o final terminam afastados do caminho do Senhor, abocanhados pelo pecado, destruídos pelo mal. O seu fim não foi como o começo. Se eu vou fazer algo, seja um trabalho, seja um estudo, qualquer projeto ou sonho, ele deve ter, em princípio, glorificar o Senhor. E aí, no final, eu estarei terminando, glorificando a Deus, dando glórias a Ele. E tudo que eu faço, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo vai glorificar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Então, estes são alguns elementos que tornam a nossa oração mais completa. Obviamente, há muitos tipos de oração, mas Jesus está dizendo aqui, para um viver cristão, Ele está, através da oração, nos fazendo aprender, nos ensinando aspectos da nossa vida que vão nos fazer cristãos mais dedicados, cristãos que glorificam e exaltam ao nome do Senhor nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e até ao nosso próximo encontro, se Deus quiser.